Matheus Starling, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu estou aqui na Starling Academy of Music para passar para você uma aulinha rápida, um resuminho rápido sobre algo que obviamente a gente tem visto aqui na escola ao longo de um ano, né? Obviamente que a gente não está vendo só isso aqui ao longo de um ano, mas isso tudo que a gente está aqui, a gente insere num cronograma onde as pessoas estudam ao longo de 12 meses, tá? Por que eu estou falando isso? Não adianta querer ver tudo que está aqui em um mês ou 2 meses, né? Porque cada uma dessas escalas aqui, elas estão vindo de um campo harmônico. Então é importante que você tenha conhecimento do campo harmônico, ao invés de simplesmente executar as notas por executar. Mas eu vou explicar para vocês o que a gente pode pensar basicamente sobre um acorde dominante. Um acorde dominante é aquele tipo de acorde que aceita muitas coisas, diferentes dos outros acordes, sétima maior, menor 7, meio diminuto, né? Onde que quando você coloca coisas que não estão dentro do campo harmônico ou da escala, normalmente você está dando uma sonoridade que as pessoas chamam de outside, né? Você está tocando fora da escala por um tempo e depois você volta para a escala. Aqui não, com essa linha de raciocínio dominante, por mais que às vezes você toque uma ou outra nota fora da escala, o raciocínio que você está tendo é de pegar a escala emprestada de um outro campo harmônico, tá? Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. O acorde dominante, o que é importante nele é a tônica, a terça e a sétima menor, né? Esse aqui é um bloco bem guitarrístico, ó. Estou tocando aqui Sol, Fá e Si. Você pode ver que eu estou ignorando a quinta, né? Porque quando você toca a quinta justa, que é um acorde dominante natural, você aí está acabando amarrando o dominante a um dos blocos de uma das escalas que tem a quinta justa, né? Isso não quer dizer que quando você tem um dominante com a quinta justa, você não possa tocar uma outra escala com uma quinta aumentada, por exemplo, né? Não estou dizendo isso. Você pode sim encarar outras escalas, mas isso está fora da regra. Apesar de ser muito usado, a regra tem quinta justa, você vai tocar uma escala com quinta justa, né? Obviamente no jazz, na música brasileira, em alguns outros estilos, essa regra é muito respeitada, né? Porque ao longo dos anos as pessoas foram buscando formas de soar mais dissonante. Mas basicamente isso, você tem quinta justa, você vai buscar uma escala que tem quinta justa. Quando você não toca a quinta, você dá uma margem maior da pessoa sair com tranquilidade e buscar outras escalas tranquilamente. Muitas vezes, então, quando você está acompanhando, isso me lembra, né, uma palestra que eu vi da Eliane Elias lá na Berkeley, uma pianista brasileira que tocou com grandes artistas, continua tocando, ganhadora do último Grammy também, latino, se eu não me engano. E ela disse, né, uma vez nesse workshop, que ela estava tocando com uma banda chamada Steps Ahead, que tem grandes músicos que passaram, uma banda de fusion, Michael Brecker, Mike Stern, etc. Ela estava dizendo que depois de um show a galera chegou para ela com jeitinho e falou assim: olha, você está tocando muita nota para acompanhar a gente e está limitando um pouco a gente a fazer nossas próprias escolhas. E ela falou que depois disso ela começou a acompanhar com menos dedos, né? Por exemplo, eu poderia acompanhar um Ré menor 7 e um Sol 7 usando vários acordes, né? Fica bonito o som encorpado, eu usei o Sol 7, botei 9 e 13. Mas se eu acompanho assim, de certa forma eu estou amarrando mais o improvisador. Agora se eu acompanho assim, ó, 1, 2, 3, 4... O que acontece? Eu toquei só aqui, ó, no Ré menor eu toquei tônica, terça e bemol 7. Sol 7 toquei tônica, terça e bemol 7. Quando resolvi no 1 eu toquei tônica, terça e sétima maior. Estou aqui tirando as quintas. Eu toco um acorde um pouco mais cru e liberto mais o improvisador para fazer as escolhas dele, né? Então vamos lá, eu estou colocando aqui, na minha opinião, em ordem crescente do distanciamento do mixolídio, porque o mixolídio seria a nossa primeira escolha. A gente tem um acorde Sol 7, tônica, terça, quinta e sétima menor, está tudo certo, ó. Tensão 9, ou, né, a gente pode chamar 2 ou 9, 6 ou 13.
Então isso aqui é o campo harmônico natural, maior, né? Normal, ou seja, o Sol é quinto grau, ele é um mixolídio de Dó, que é resolução natural. Então você está em Sol, você está tocando a escala de Dó maior, né? Que é a escala de Sol mixolídio. No caso está tudo certo, é o som. Ok? Agora o que acontece? Na minha opinião, a primeira maneira de você dar um brilho é usar o mixo sustenido 11 ao invés de usar o mixo. Então a gente está tocando a quarta, que é uma nota teoricamente de passagem, né, que não é a nota campeã para você parar no mixolídio, porque ela confronta de certa forma com a terça, você põe o sustenido 4 e você resolve. Tem uma nota de tensão. Então o acorde, ele vai soar assim, você não precisa necessariamente esperar que alguém toque esse acorde para você tocar o mixo sustenido 11. Mas se você tem até mesmo um Sol 7 com a quinta e você toca ele, ó, tem um som legal, né? Então a primeira opção é essa, né? O mixo sustenido 11, ele vem da menor melódica, ele é o quarto grau da menor melódica, né? Agora, a outra opção seria o mixo bemol 13. Você vê, diferentemente do mixo sustenido 11, ele continua tendo a quarta. Então, a gente pode fazer uma comparação com o mixo aqui, ó, e a única diferença é o bemol 6, né? Que a gente começa agora a trazer um pouco mais de alteração, porque a gente tem a sexta. Então, se o cara está tocando a sexta ali, a 13, você vai ficar um pouco compelido a não tocar o bemol 13. Mas, voltando aqui, né? O acorde está cru, eu toco ela, que é o quinto grau da menor melódica. Olha aqui o bemol 13. Tá? Então, normalmente, tranquilamente, se o acorde fosse aqui, eu poderia tocar. Daria um brilho legal. Você tem aqui, ó. Eu toquei ela. E ela não soou aquela maciez toda, aquele som mais comum do mixo. Já coloquei uma notinha, mas ela continua tendo a quarta, ok? Então vamos lá. Movendo, eu chego no mixo bemol 9 e bemol 13, que apesar de ter duas alterações, tanto no bemol 2, bemol 9, o bemol 6, né, bemol 13, e ela é muito melódica. Então aqui a gente está falando do mixo bemol 13 como o quinto grau da menor melódica. O mixo bemol 9 bemol 13 é o quinto grau da menor harmônica, né? Que é um som meio que básico assim. Quando a pessoa ouve isso aqui, a maioria das pessoas vão reagir tocando a menor harmônica do alvo. Sol 7 bemol 13, eu vou tocar Dó menor harmônica. E resolve. Tá? Santana usa, você vê bastante música pop, inclusive, claro, e você vai ver muita gente usando isso, jazz, no fusion, música brasileira, até mesmo no blues, tá bom? Então essa escala aqui é, de certa forma, a primeira opção, uma opção mais melódica, para quem quer trazer alteração bemol 9 bemol 13, ela mantém a quinta, né, e tem o bemol 6 logo em seguida, essa distância de meio tom, interessante, né? Muita gente não gosta de usar a menor harmônica, né, nesse caso aqui, porque ela marca muito o som. Né? A menor harmônica ela é forte, ela é facilmente reconhecível. Mas apesar disso, ela é muito melódica. Então as pessoas às vezes não querem usar por ser muito melódica. Então realmente é uma percepção estilística. Aqui é hexafônica, diferentemente, né, as pessoas chamam de hexafônica ou tons inteiros, que é a escala formada de tom em tom, né, ó. Tá? Ela tem esse som enigmático, misterioso. Ela tem um segundo grau. Você vê, ela já tem aqui agora, diferentemente das outras, o sustenido 5. Então, a primeira escala que não tem a quinta justa. E ela é uma escala de 6 sons. Né? Até então a gente tinha 7. A gente agora tem 6 sons. O interessante dela é que ela continua mantendo o 2. Então ela é legal, porque ela tem o 2, tem o sustenido 4, ou sustenido 11, e o sustenido 5, né? A gente pode usar ela normalmente sobre Dó. Ela vai marcar bastante o som também, ó. Aqui. 1, 2, 3, Ré menor.
Agora, ó, vou tocar a hexafônica. De novo. 3 e 4 e... Tá? É uma ótima sonoridade, uma sonoridade bem conhecida também. Vamos lá. Agora indo, Frígio 6, né? O Frígio 6, diferentemente de todos os outros, ele é tocado sobre um acorde sus4 bemol 9. Tanto o frígio quanto a alterada é uma escala que a gente chega à conclusão da formação dela de forma enarmônica. Porque essa escala, ela era 1 bemol 2, terça menor. A gente trocou o bemol 3 para o sustenido 2 enarmonicamente, né? E fica certinho, ó. Tem um som muito conhecido isso aqui, você vai ver em música brasileira direto, né? De Mota, Djavan, Jorge Versilo, também em jazz. É a escala que normalmente as pessoas usam como um momento, né? Tem esse som bonitão, ó. Então, Frígio 6, tem pessoas que gostam de chamar de escala mixo 4 bemol 2, enfim, né? Porque às vezes o nome frígio te remete a um acorde menor. Então essa aqui, diferentemente das outras, não tem nem terça. É a quarta, então o acorde é suspenso. Porque se tiver 3 e 4 é diferente, né? Mas quando você põe a quarta e exclui a 3, você está chamando, obviamente, o acorde de um acorde suspenso. Dominante diminuta, né? É a minha penúltima opção em termos de distanciamento do mixo comum lá, porque ela tem o bemol 2, sustenido 2, mas ela tem a quinta justa e tem a sexta. Então é uma escala bem interessante, ó. O pessoal normalmente, ó, toca sobre esse tipo de acorde aqui, ó. Você vê que é um sol, a gente tem a tríade de Mi aqui, ó. Tá forçando o cara aqui a tocar, ó. Viu, ó, arpejo dominante? A escala do ondinho é a escala diminuta, tocada meio tom acima da tônica do dominante. Então só tem um acorde Sol dominante, eu estou tocando a escala de Lá bemol diminuta, né? Tá bom? Ela soa muito bem. Tá? Dando segmento, escala alterada, né? Essa é a opção que você vai ver que a gente está trabalhando com todas as alterações possíveis. Então ele tem bemol 9, sustenido 9, tem o sustenido 11 e tem a quinta aumentada. Então, ela, você vê, distanciou completamente do mixo. A única coisa que foi preservada foi o primeiro grau, o terceiro grau. Óbvio que se você tirar a tônica, não tem sentido, né? Você perde a referência de qual escala você está usando. Então, a 1, óbvio, então seria a tônica do acorde, o 3 também é óbvio, porque senão você não vai ter um acorde dominante. E o bemol 7, ó, só manteve isso aqui. O resto tudo tem alteração, né? É uma escala muito usada no jazz, no fusion. Tá bom? Então essas foram 8 opções para você tocar sobre um acorde dominante, tá? Convido você para conhecer a escola virtual. Como eu falei, todas essas matérias estão tratadas lá de forma vagarosa, intensiva, com muitos exercícios, playbacks. Não te esqueça de visitar o site. Lá também a gente tem um grupo específico de WhatsApp com a rapaziada entre professores e alunos. A gente coloca desafios, é muito legal. Tem as apostilas, tem todos os vídeos de várias aulas, tem centenas de vídeos, tá? starlingacademyofmusic.com.br. Também visita o meu site lá, o mateustarling.com.br, com várias dicas. Grande abraço.